Promessa é dívida. E eu prometi no vídeo da semana passada que eu ia falar sobre o quê? Sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar: metas, plano de ação. Então, eu sou a Solimar Silva. Se você aqui não me segue ainda nesse canal, quero te convidar a você conhecer todas as playlists que eu tenho aqui, os vídeos disponíveis, os shorts, porque eu falo muito sobre educação e sobre desenvolvimento pessoal. E o que eu vou falar hoje serve tanto para o campo pessoal como profissional. Até se você é professor, diretor de escola, se você é gestor de alguma empresa, você vai poder aplicar o que eu vou falar para outras áreas. Eu vou trazer mais para o campo pessoal porque tem a ver com o vídeo da semana passada, que está aqui, que foi quando eu falei um pouquinho do meu passo a passo, do meu processo, em que eu ainda estou, de conhecer 50 países até meus 51 anos. Mas, como eu falei, esses princípios, tanto do vídeo passado quanto do que eu vou falar aqui, serve para quaisquer áreas que você pretende focar e realizar alguma coisa. Combinado? Então, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você saber sobre os vídeos novos. Geralmente todas as segundas-feiras tem vídeo novo aqui. E se você gosta de temas que têm a ver com desenvolvimento pessoal, com educação, com crescimento, já dá seu like aqui nesse vídeo, porque o algoritmo vai entender que é um tema relevante no meio de tantos vídeos, às vezes supérfluos, que tem. Vai entender que é um vídeo relevante para que as pessoas possam ter mais acesso. Combinado? E ao longo do vídeo, você pode comentar aqui à vontade, fazer perguntas que eu mesma sempre respondo. Não vai ser minha equipe, sou eu que venho aqui. Então vamos lá, metas. Muitas vezes a gente tem sonhos. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre o quadro dos sonhos, vou deixar também cards aqui, você pode ver algumas playlists que tem a explicação do Vision Board, que é o quadro dos sonhos. Mas tem gente que nem faz um Vision Board. Tem um sonho, um dia eu ainda vou para Disney, um dia ainda vou comprar uma casa. Primeiro que um dia não existe num calendário, não existe. E segundo, quando você está só no campo dos sonhos, você não traduz para algo tangível e bem claro, a clareza do que você quer é muito importante, e muitas vezes não tem nem o passo a passo, então você não sabe nem o que fazer. Então, eu vou dar um exemplo, na semana passada eu estava com uma das minhas mentoreadas, e a gente estava dando um exemplo bem clássico, de vários sonhos que as pessoas têm e acham que é metas. Então elas colocam lá na lista de resolução: quero emagrecer, este ano eu vou emagrecer. E aí passa o ano inteiro, se bobear, os 10 quilos que ela tinha para perder no início do ano, faltam 15 agora no final do ano. Por quê? Foi só porque a pessoa não fez nada? Antes de fazer, ela não tinha nem clareza. Então, vamos lá para a meta SMART. Vai aparecer aqui, ó, SMART, SMART do inglês, esperto, inteligente. Mas no sentido de que uma meta SMART, uma meta que é inteligente, uma meta que vai te ajudar a ter mais foco. E essas letras significam específico, mensurável, vamos usar a palavra agora atingível no sentido de realista, relevante e com prazo, com tempo para acontecer. Então lembra lá do quero emagrecer? O quero emagrecer é vago. Emagrecer quantos quilos? Até quando? É importante isso para você porque alguém está te apontando isso? Qual a relevância de repente dessa meta num outro contexto, numa meta maior? Porque muitas vezes a gente tem uma meta maior e tem várias metas menores que vão nos alcançar, A metinha é a metona. Então, às vezes aquela metinha ali menor está alinhada com a meta maior. Às vezes nem tem relevância para a sua meta maior. Tá claro até aqui? Então vamos dar um exemplo do emagrecer. Então, em vez da pessoa falar quero emagrecer, ela poderia falar, por exemplo, quero emagrecer 12 quilos em 6 meses, começando da data tal até a data tal, que já está aí, bem específica. Eu consigo medir, 12 quilos em 6 meses, a gente tem lá como pesar na balança toda semana ou todo mês, você consegue ver como medir, você consegue medir, e aí você fala, tá bom, tá específico, tá mensurável, mas eu consigo olhar. É realista uma pessoa perder 12 quilos em 6 meses? Sim, e não só realista, mas como de forma saudável você consegue, ok. Outras pessoas já conseguiram, então é algo que pode ser atingido. E aí a relevância, claro que a relevância tem a ver com a pessoa se perguntar,
por que eu quero isso? Né? Ou de que forma isso está conectado com o meu outro sonho? Então, no caso de emagrecer, ela pode falar, olha, fui ao médico, ele falou que minha glicose está alta, meu colesterol ruim está horroroso, as taxas estão péssimas, eu estou com sobrepeso, meus joelhos já estão lá reclamando, eu sou hipertensa, enfim, ela tem várias razões pelas quais aquilo é importante para ela, né, em questão, por exemplo, de saúde, mas ela também pode falar, poxa, eu estou comprando roupa e eu não me sinto bem, eu sinto que as roupas estão apertadas, inclusive a minha está um pouquinho, não me sinto tão bem, e ela vai vendo qual é a relevância dela para ela, não pode ser porque alguém me disse, com exceção do médico, né, mas assim, porque alguém me disse. Não tem que ser assim, eu nem quero isso aqui, mas meus pais falaram que deve ser bom. Minha amiga comentou que é legal. Não, tem que ser algo que você queira. E tá ligado a um prazo. Quando eu falo, por exemplo, em 6 meses, se a gente está agora em setembro, você imagina que em março a pessoa vai ter alcançado aquela meta. Isso é meta SMART. Então, o primeiro passo para realizar algo é a gente ter clareza desse algo. Você saber exatamente, até para você poder medir, né? Na área de administração fala que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. É claro que tem controvérsias sobre essa fala, mas assim, pegando no âmbito geral, como que você vai gerenciar, como que você vai saber se está progredindo ou não se você não medir, ok? Ótimo, Solimar, fiz a minha meta SMART, agora início do ano minhas resoluções vão ser diferentes. Aí que vem o pulo do gato. Para que a gente alcance as nossas metas, a gente precisa ter um plano de ação, porque todas as metas vão requerer ações. Vamos pegar o exemplo de emagrecer. Se eu quero emagrecer, vão ter algumas ações que eu vou precisar incorporar no meu dia a dia, começar a fazer. Eu vou listar aqui, vai aparecer, elas não estão em ordem de prioridade, então você vai fazer tipo um brainstorming, que é a tempestade de ideias, né? E colocar quais são as ações requeridas, né, para uma pessoa que quer alcançar esse sonho, essa meta que eu tenho aqui. Então, por exemplo, pode ser visitar um médico endocrinologista ou uma nutricionista, passar lá na academia e levantar preços para poder se matricular, comprar roupa de ginástica ou tênis se você não tem, participar de grupos de pessoas que já estão se exercitando, contratar um personal trainer se está dentro da tua realidade. De repente você tem que focar também na questão do seu horário de sono, então dormir dentro de um horário mais adequado, então de repente vou dormir no máximo até às 22 horas para que eu possa me levantar às 6, porque o sono também tem esse impacto. Vai reduzir de repente o consumo de doces, de frituras e por aí vai, a lista vai seguir imensa, né? Então você vai determinar um exemplo que vai correr na rua, na praça, na esteira 3 vezes por semana, por 30 minutos, vai começar a treinar até correr 5 quilômetros sem parar, porque no começo você vai correr lá 1 minuto, né? Vai estar esbaforida, minha meta é chegar a 5 quilômetros sem parar de correr. Percebe, você vai ter ações. E essas ações, uma das ferramentas que eu gosto de usar é o 5W2H, que vem do inglês porque o W com as perguntinhas que tem o W no começo, como what, where, when, que é o que, onde, quando, quem, e o H que é o how, né, de como, ou how much, quanto. Você não precisa ter os 5 W2H todo completo, porque quem vai ser você nessa meta? Você vai ser, né, de emagrecer, possivelmente você vai ser o principal responsável, de repente você não vai delegar para essa meta. Mas quando a gente fala de um projeto, quem às vezes você vai determinar na empresa, por exemplo, quem são as pessoas responsáveis por aquela ação, tá? O exemplo do emagrecer ele é bem específico porque é uma dor de muitas pessoas e é bem didático aqui, tá? Então vai ter metas que você vai delegar, ainda mais se você está numa empresa, como gestor, numa escola, que você vai ter que delegar para outras pessoas, vai ter o quem. Vai ter metas que você vai ter que ver o custo, né? Por exemplo, de emagrecer. Você vai, de repente, levantar lá um personal trainer e você, tem esse custo, eu vou poder arcar ou não. Então, é importante. Então, você vai listar essas ações e transformá-las em ações para serem realizadas e monitoradas. Então, por exemplo, me inscrever na academia X até em 7 dias, em uma semana. Daqui a uma semana você tem que estar inscrito, essa meta tem que ter sido cumprida. Exercitar
3 vezes por semana na academia fazendo musculação. Então você vai ter que estar na musculação, sei lá, segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, você está vendo que está alcançando. Nas próximas compras, não trazer para casa chocolate, bolo, ótimo, então nas próximas compras não tem isso. E a feira toda semana, então percebe que você vai ter ações. Por isso que muitas vezes meus alunos, quando eu ensinava o Vision Board, né, eu falava assim, eles faziam uma lista imensa de tudo que eles queriam ser, ter e fazer. E depois eles jogavam no Vision Board. E eu falava assim, percebe que no Vision Board você tem muitos sonhos. Você precisa priorizar qual que vai virar meta, porque uma meta dá trabalho. Então, por que muitas vezes as resoluções de ano novo não funcionam? Primeiro que a pessoa lista o mundo ideal. Elas superestimam o que podem fazer em um ano, né? Acham que vão dar conta de tudo. E segundo, como eu falei, elas não têm nem essa meta por escrito. Elas só têm uma lista de vaga do que elas querem. Elas têm os desejos, mas não tem uma meta. E como você viu, escrever uma meta dá trabalho, que você tem que pensar e transformar e ver, tá específico? Eu consigo medir? Isso está realista dentro, né, dadas as condições agora? Eu tenho, isso é importante, eu vou ter realmente, vou conseguir me dedicar tempo, atenção, energia, recurso, seja o que for para alcançar e trabalhar nessa meta para alcançar? Tem um prazo? Só isso aí, escrever uma meta já dá trabalho. Mas você viu que o desdobramento é você listar as ações, e essas ações elas vão entrar na sua rotina. Então ela vai entrar na sua agenda. Então você tem lá o seu sonho, que virou uma meta, que tem muitas ações, né? Tem um plano de ação, e essas ações vão estar no seu cotidiano. Então você não vai poder dar aquela desculpinha de eu não tive tempo, ai, não consegui, porque senão você sabe que não vai estar fazendo as ações que possivelmente vão levar você ao resultado. Então, isso que eu estou falando para vocês, a gente muitas vezes não aprende na escola. Talvez hoje em dia, em algumas escolas sim, e principalmente com componentes, né? A BNCC fala muito sobre algumas competências, inclusive socioemocionais. Então, às vezes na escola não ensina. Eu tenho um livro, Aprendizagem Socioemocional, e ali tem várias atividades. Se você é da área da educação, você vai perceber atividades que dá para trabalhar essas coisas. Mas muitos de nós não tivemos essa educação, não tivemos essa formação. Então eu espero que esse vídeo seja útil para que você tire um sonho que está lá ano após ano e ele vire uma realidade, que ele vire realmente uma meta com um plano de ação. E eu estou muito curiosa. Conta para mim qual é esse sonho. Que sonho que você vai transformar em meta SMART? Já faz exercício. Escreve aqui que eu mesma vou comentar, eu mesma posso te ajudar, eu vou te fazer perguntas. Se ela não estiver ainda tão smart, eu vou fazer perguntas para te provocar, para você sair dos comentários já com a meta SMART. Combinado? Então um beijo para você e até o próximo vídeo.